E aí galera, beleza? Começando aí mais um vestibular Dragão do Mar. A aula de hoje é campo elétrico. Bom, campo elétrico, na verdade campo é uma região de influência, certo? Toda vez que a gente falar em campo, a gente está falando que existe uma região de influência provocada por algum ente. Os principais campos são esses: o campo gravitacional, o campo elétrico e o campo magnético, tá? O campo elétrico, ele é produzido por uma carga elétrica. Essa carga, ela recebe o nome de carga geradora. Toda essa região em volta da carga geradora é a nossa região de influência, que nós vamos chamar de campo elétrico, tá? O campo elétrico, ele é produzido por uma carga geradora e provoca uma força em uma outra carga, que recebe o nome de carga de prova. Essa força, ela pode ser tanto uma força de repulsão como pode ser uma força de atração. O que vai determinar o tipo de força é o tipo de carga elétrica que existe entre a carga geradora e a carga de prova. Se a carga geradora e a carga de prova forem o mesmo tipo de carga elétrica, então nós teremos uma força de repulsão. Se forem sinais opostos, a força será de atração. E se a carga elétrica estiver fora do campo elétrico, não haverá nenhuma força, tá certo? Bom, o cálculo do campo elétrico é a relação que existe entre o valor da força dividido pela carga, onde essa força é dada em Newton e a carga é dada em Coulomb. Aí nós teremos a unidade que fica o Newton por Coulomb, certo? Bom, o cálculo do campo elétrico, olha só, se o campo elétrico é a força dividido pela carga, vamos lembrar de um detalhe: o que é força? É a constante eletrostática, as duas cargas dividido pela distância ao quadrado. Substituindo força pela expressão da força, a lei de Coulomb, nós teremos campo elétrico, a força, a sua fórmula de fórmula, no seu modelo de fórmula, dividido pela carga de prova. Divisão de fração por fração, repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, cancela a carga de prova com carga de prova, então o campo elétrico vai ser igual a K quezão dividido pela distância, certo? Então nós podemos concluir que o campo elétrico, ele pode ser calculado através da carga de prova e pode ser calculado através da carga geradora. Se for carga de prova, é a força dividida pela carga de prova. Se for carga geradora, constante eletrostática, carga geradora dividida pela distância. Força em Newton, cargas em Coulomb e distância em metro. Bom, todo campo elétrico gera uma região de influência. Essa região de influência nós chamamos de campo elétrico. E o campo elétrico, ele é representado por setas saindo, dessa carga elétrica, tá? Quanto mais próximo da carga, mais forte será o campo elétrico. Quanto mais afastado da carga, menor será a intensidade desse campo elétrico. O campo elétrico, ele é representado por linhas de força, certo? Mas lembre, o que é que o campo elétrico faz? Ele produz em cima dessa região, nesta região, uma força, certo? Mas veja só, o campo elétrico, ele é uma grandeza vetorial. Quando a gente falar em campo elétrico, eu posso ter um campo produzido por uma carga positiva ou um campo com uma carga negativa. As linhas de força me determinam a posição do campo elétrico, mas o sinal da carga elétrica é determinado pela direção do vetor campo elétrico em relação à carga de prova. Perdão, em relação à carga geradora. Se essa carga geradora ela for positiva, o vetor campo elétrico aponta para fora. Se a carga geradora for negativa, o vetor campo elétrico aponta para dentro. Então, olha só, nesse caso, se o campo elétrico é formado por uma carga positiva, nós teremos um campo elétrico apontando para fora. Mesmo não tendo aqui a mostra, o tipo de sinal, nós sabemos que é uma carga positiva. Por quê? Porque o vetor campo elétrico apontou para fora, beleza? No caso de uma carga negativa, apontaria para dentro, certo? As linhas de forças, então é muito importante lembrar disso, são linhas que ficam saindo das cargas elétricas. Quando nós tivermos duas cargas elétricas de sinais opostos ou de sinais contrários, por mais que os campos elétricos estejam próximos um do outro, essas linhas de força elas nunca se cruzam, tá ok? Se for cargas de sinais opostos, essas linhas de força elas se conectam. Se for carga de sinais iguais, essas linhas de força elas se defletem, mas nunca haverá um cruzamento
entre essas cargas elétricas. Relação da força elétrica e do campo elétrico. Cuidado, tá? Força elétrica você determina olhando para as duas cargas. Campo elétrico você determina olhando somente para a carga geradora. Qual são da carga geradora? Positivo. Se é positivo, então vamos lembrar, olha, carga elétrica positiva. Como é que é a setinha do campo elétrico? Apontando para fora. Então, o sinal da carga positiva vai produzir um campo elétrico apontando para fora. Esse campo elétrico, ele atua na carga geradora. Então, orientado pela carga de prova, apontando para fora. Certo? Então, esse é o vetor campo elétrico. Vamos aqui para outro exemplo. Positivo, carga de prova, apontando para fora. Mas quem orienta o campo elétrico é a carga geradora. Tá? Se eu quero saber força, eu olho para os dois sinais. Como assim? Se aqui é positivo e aqui é positivo, então que tipo de força eu vou ter? Repulsão. Tá? Então força eu observo os dois sinais. Campo elétrico eu só olho para a carga geradora. Positivo e negativo, que tipo de força eu vou ter? Atração. Então eu vou ter uma força de atração em cima dessa carga geradora. E o campo elétrico apontando para fora. Vamos trocar os sinais. E se a carga geradora ela for negativa? Se a carga geradora for negativa, lembre-se, negativo aponta para dentro, tá? Então, se a carga elétrica é negativa, o campo elétrico aponta para dentro. Se a carga elétrica é negativa, o campo elétrico aponta para dentro, sempre em relação à carga geradora. E força, se aqui for positivo e negativo, atração, então haverá uma força de atração. Se for negativo e negativo, a força será de repulsão. Beleza? Então essa aí, campo elétrico, e até a próxima. Valeu!